E aí, ah, hoje vou falar de um assunto muito importante e esse assunto eu considero uma calamidade social, nesse caso, né? E nesse caso vamos voltar aos tempos do Covid. Vou falar de uma calamidade social. E antes de eu contar, eu tenho que explicar a razão por trás desse vídeo, ou a história por trás desse vídeo. Há sensivelmente 2 anos atrás, ou quase 2 anos atrás, eu tive a minha primeira experiência como uma pessoa que estuda e trabalha ao mesmo tempo. E essa experiência começou a partir da universidade. Começou a partir da universidade. E quando eu entrei para a universidade, eu entrei para uma universidade muito difícil, muito rigorosa, e eles são muito exigentes na minha universidade. Estás a ver? Então comecei a ter problemas com relação ao trabalho. Por quê? Porque eu tinha que resolver muitos problemas da universidade ao mesmo tempo estudar. E esses problemas de tempo e tudo mais, acabou que eu tinha que mudar minha rotina de cabeça para baixo, tipo, da noite para o dia, para mim poder satisfazer tanto o trabalho, tanto a universidade. E isso acabou que exigiu muito de mim, né? Exigindo muito de mim, eu precisava de muito tempo, eu tinha muito pouco tempo disponível, porque eu tinha muito problema a resolver da universidade em todo momento. Então, nesse tempo, eu estudava todos os dias da minha vida. Tipo, todos, não tinha descanso, não tinha dias que eu falava, não, hoje eu só dormir, não, todos os dias. E ao mesmo tempo que eu estava a procurar sempre formas eficientes de utilizar o meu tempo, porque eu precisava utilizar o meu tempo eficientemente para me poder atender à universidade. Então, nesse caso, eu comecei a analisar sobre as coisas que eu faço, o que é que me tira tempo, o que é que não me tira. Ok, agora vamos chegar no ponto importante. Acho que foi no TikTok ou no Facebook, eu vi o vídeo de alguém a indicar um documentário chamado O Dilema das Redes Sociais. Eu assisti aquele documentário e depois de assistir, parece que eu fiquei não com trauma, mas com remorso, porque eu não conseguia entrar no Facebook e baixar, porque eu sabia que a minha mente estava a ser controlada. Por quê? Porque esse documentário ele explica mais ou menos como é que as empresas, nesse caso o Facebook e outras empresas que detêm as redes sociais, elas trabalham para nos fazer com que nós passemos mais tempo possível dentro das redes sociais, nesse caso. E com tanto tempo eu decidi, olha, essa coisa de eu estar nas redes sociais está me ocupando muito tempo. Eu vou apagar todas as minhas redes sociais. Eu apaguei do telefone nesse caso, né? E quando eu apaguei, eu ganhei muito tempo, porque eu estava precisando muito de tempo. E a partir daí, a minha produção foi muito diferente. Eu saí, vamos falar, se eu estava no 5, eu saí do 5 para o 8. Mudou muito a minha vida naquela fase em que eu cortei todas as redes sociais. Tanto é que até hoje já não. E eu estou a fazer esse vídeo por conta das redes sociais, dos problemas que elas nos trazem, nesse caso, né? E um dos maiores ensinamentos que eu obtive através desse documentário é: se você não está a pagar pelo produto, você é o produto. Nesse caso, quando você fica horas e horas e horas e horas e horas nas redes sociais, e é algo que, quando eu
vamos falar que eu quero ver alguma coisa no Instagram. Quando eu instalo no Instagram, eu vejo que eu vou perder 2 horas no Instagram. Yeah. Quando você passa esse todo tempo nas redes sociais, você pode não perceber, mas você é o produto naquele momento. E essa coisa de estar toda hora nas redes sociais, o primeiro problema é que elas nos desencadeia são doenças mentais. Nós podemos ter depressão, baixa autoestima, pressão social, por conta das coisas que nós vimos nas redes sociais. E que na maior parte das vezes tudo é falso. Por quê? Porque se nós analisarmos, a verdade é aborrecida. As pessoas saem, tiram foto, tem filtro. Não sei, de qualquer forma, teve a oportunidade de subir num carro, tira foto como se fosse dele. Isso nos desencadeia problemas mentais, como a pressão social, nesse caso. Nós estamos a ver, nos comparar com esse tipo de pessoa. Eu te aconselho, se você quer diminuir essa coisa de pressão social, te aconselho a apagar o Instagram, né? Apagar essas redes sociais e também não parar de seguir quem não é interessante para ti. Só que, na minha opinião, isso não deveria ser o problema para ti. Por quê? Porque as pessoas nós nascemos num mundo diferente e as pessoas são melhores do que nós. Vão existir pessoas que nasceram melhores do que nós. E eu, por exemplo, eu não me afastei das redes sociais por conta disso, mas eu tenho a consciência que as pessoas são melhores do que nós. E que tudo que eu não tenho eu posso conseguir. Eu prefiro me inclinar no lado de que eu estou num processo de conseguir as coisas que eu realmente desejo e que eu sou grato por tudo aquilo que eu tenho, por todos os problemas e soluções e tudo mais. Eu agradeço por tudo. Do que eu pegar e fugir, porque se você fugir, você sempre vai encontrar alguém melhor do que você e tá tudo bem. E o segundo problema que as redes sociais nos trazem é a quebra da atenção. Se você vê a forma que foi modernizada as redes sociais agora, toda rede social tem Reels. E uma coisa que é o problema dos Reels é que eles nos dão prazeres muito momentâneos por um período muito curto de tempo. Do tipo, você vai ver o Reels, gostaste, vai girar e não é assim. Por exemplo, se você quiser estudar e quiseres que uma matéria te entra ou absorver o conteúdo, você vai precisar de 2 horas. Imaginemos você educar tua mente com Reels. Toda hora 3 horas no TikTok. Depois dessas 3 horas, você acha que você vai pegar na matéria e vai conseguir estudar por 2 horas, sendo que você viciou a tua mente com prazeres muito momentâneos? Esse é o segundo problema. Claro que não. E a terceira coisa, distração. Distração nos leva muito distante dos nossos objetivos. A distração é o maior problema dos nossos objetivos. Por quê? Vamos falar que você tem uma meta. Eu acredito, se você tem uma meta, todas as suas horas acordadas deveriam ser dedicadas àquela meta. Você tem que dedicar as suas coisas em direção a essa meta. Se você tiver nas redes sociais, isso vai ser como uma distração nesse caso, né? Elas vão servir como distração. E quando nós estamos dentro das redes sociais, uma coisa que eu notei é que você não consegue mensurar. Você pode falar, olha, não, vou ficar 30 minutos nas redes sociais, mas vai ter dificuldade. Por quê? Porque você vai acabar por esquecer, você vai encontrar uma coisa que você gosta e tudo mais. Às vezes eu também já tive problema do tipo falar, não, vou estudar daqui a 20 minutos. Ao invés de estudar, no momento que eu estava para largar as redes sociais, encontrei alguma coisa boa, depois encontrei mais. Então, as redes sociais, a maior parte das vezes, nos levam a procrastinar. E em último, eu poderia dizer que se você quer mudar essa coisa e parar de utilizar as redes sociais tão frequentes, você pode querer, pode não querer, porque existem pessoas que vão ver esse vídeo e ainda assim não vão querer não utilizar as redes sociais. Eu aconselho você a criar metas, entender como é que você funciona e criar formas de combater
Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma rede social instalada no telefone e quando eu quero entrar, eu entro pelo computador ou então eu baixo o aplicativo, entro e apago. Depois de usar, apago. Isso pode não funcionar contigo, você pode ter outra meta. Temos também, no iPhone temos o screen time, você pode determinar que só vai utilizar redes sociais por 1 hora por dia, 2 horas por dia. E é isso. É o que eu tenho a falar hoje e espero que gostaram do vídeo e que tudo fique bem com vocês. E deem like e se inscrevam.